todos os fotógrafos de arquitetura gostam de dizer que a primeira fotografia da história é uma fotografia de arquitetura. Essa é uma foto do Nips, que é um francês, e é uma vista da janela do ateliê dele. E na verdade é uma chapa, uma pedra emulsionada com um tipo de asfalto. Quer dizer, o asfalto é sensível à luz, tá certo? Quando o cara quando asfaltam aí, ó, aquela avenida, tal, ela tá aquela coisa linda, pretinha, com as marcações todas. Com o tempo, o asfalto vai clareando. Isso não é o efeito do desgaste, é porque o asfalto é fotossensível. Ele é sensível à luz, é o efeito da luz. Sabendo disso, o Nips montou uma chapa de pedra emulsionada com asfalto e gerou essa imagem. Por que ela é importante e por que ela é de arquitetura? Quer dizer, importante porque é a primeira foto, mas o asfalto é fotossensível, porém é muito pouco sensível. Então essa fotografia, para ser produzida, precisou de uma exposição de 8 horas. Então, dá para perceber, claro que a imagem é muito antiga, é muito ruim, essa inclusive é uma imagem retocada, não é a imagem original, porque a imagem original sequer dá para entender direito, mas você vê que tem duas fachadas frontais e as duas estão insoladas. Situação impossível. Duas fachadas, uma de frente para a outra, batendo o sol. Nessas duas fachadas é uma situação impossível, tá certo? Na verdade, por que é assim? Porque a exposição foi de 8 horas. Tempo suficiente para o sol nascer de um lado, fazer uma trajetória no sol e iluminar a outra fachada. Essa característica das primeiras emulsões fotográficas de tempos muito longos de exposição fizeram que a arquitetura fosse talvez o primeiro assunto e o assunto mais recorrente da fotografia no século XIX. Por quê? Para você fotografar com tempos de exposições muito longos, você precisa fotografar um objeto parado e a câmera tem que estar parada também. Então, arquitetura e fotografia imediatamente já se encontraram. Essa foto já é uma foto década de 40, 1840 e tanto. Já é um outro processo, é um daguerreótipo. O tempo já não é mais tão longo, mas ainda estamos aí nos daguerreótipos na faixa de 20 a 40 minutos de exposição. Então, essa é uma vista de uma rua de Paris, que obviamente devia ter um movimento grande de gentes, cavalos e charretes, e o movimento de uma rua de Paris, no século XIX, mas que vocês não enxergam nada. Enxerga só uma pessoa aqui, que é a primeira pessoa que apareceu numa fotografia. Quer dizer, com o tempo de exposição de 20, 30 minutos, as pessoas passando, a imagem delas não é suficiente para registrar nada na chapa fotográfica. Essa pessoa que estava aqui engraxando o sapato e ficou um tempo parada aí, é a primeira pessoa a aparecer na fotografia. Então, ainda estamos com tempos de exposição muito longos, mas já não da ordem de 8 horas. E dá para ver também que a resolução da imagem é bem melhor, né? A fotografia de arquitetura, no seu primeiro momento, como qualquer forma nova de linguagem, ela se apropria da linguagem de representação que vem antes dela. Então, a fotografia de arquitetura, ela usa a linguagem do desenho arquitetônico, né? E você tradicionalmente se representava a arquitetura com uma vista, né, quer dizer, uma fachada, que é uma vista mais técnica, onde você pode pegar uma régua e medir e estabelecer a relação de dimensões e tal. E uma outra vista que seria uma vista mais
uma vista oblíqua, que é uma vista de experiência, né? Uma vista e uma perspectiva. A fotografia, quando começa a registrar a arquitetura, ela vai direto na linguagem do desenho. A vista frontal e a vista oblíqua. Né? Quer dizer, a fotografia, ela se expandiu muito rapidamente no registro de arquitetura, porque ela conseguia ser, obviamente, muito mais rápida para ser captada do que o desenho e muito mais precisa. Então, ela rapidamente assumiu o papel do desenho, que o desenho tinha na representação da arquitetura. Até, digamos, a metade do século XIX, o aparato era uma coisa enorme. O laboratório, a emulsão tinha que ser preparada na hora, você produzia uma fotografia, até porque, por isso que aquela primeira fotografia é uma vista da janela do NIPS, era um evento complicado. Mas, para o final do século XIX, começa-se a conseguir sistemas um pouco mais leves, possíveis de viajar, e laboratórios um pouco mais simples. Então, os fotógrafos começam a viajar pelo mundo, registrando arquitetura no mundo inteiro. Então, você tem uma série de fotógrafos viajando pelo mundo, fotografando a arquitetura, e sempre muito forte a presença das pessoas que usavam aquela arquitetura. Então, você tem um pavilhãozinho japonês, que você tem a foto da arquitetura, mas quase que você tem um manual de como usar, né? A pessoa não sabia que esse pavilhãozinho você sentava, né? A fotografia, então, começa a se descolar um pouco daquela ideia da vista frontal, vista oblíqua, e já começa a perceber outras formas de representar a arquitetura. Então, eu acho essa foto muito interessante, porque é uma catedral e é uma foto super imponente, mas que ela não pega o edifício todo. Você mostra uma arquitetura imponente, mas você não precisa mostrá-la inteira para falar dessa imponência. Isso também mais no final do século XIX, os fotógrafos começam também a tentar registrar um pouco a atmosfera da arquitetura, um pouco sempre se libertando da ideia hiperdocumental, né? Essa foto é do Atget, que é um fotógrafo francês. As fotos dele são sempre vazias, mas sempre tem resquícios e indícios da presença humana. São fotos que nunca tem ninguém, mas sempre tem uma presença. Bom, esse aqui é o Flatiron Building, é uma foto, eu nem tenho referência, essa foto era só para um pouco mostrar uma foto desse edifício, que é um edifício em Nova York. Eu não sei exatamente, mas eu acho que é o primeiro edifício arranha-céu de estrutura metálica, arquitetos, é isso? Essa foto é do Alfred Stieglitz. E essa foto é do Edward Steichen. Esse edifício foi muito fotografado, esse Flatiron. Essas fotos todas são do Stieglitz. E eu falei, quer dizer, a tecnologia de objetivas, os recobrimentos para objetiva da boa definição, tal, já era muito desenvolvida. Se você pega fotos do final do século XIX, se pegar um livro com fotos de paisagem, é um negócio incrível a qualidade. Muitas vezes melhor do que o que se produziu no final do século XX, porque a maioria do material produzido no final do século XX era produzido em negativos 35 milímetros, que eram ampliados para formatos grandes. Como eu falei aqui, não havia o processo de ampliação. Então, se você quisesse ter uma foto grande, você tinha que produzir um negativo grande. Então, a qualidade dos detalhes da fotografia do final do século XIX é uma coisa que é impressionante. Um material que está bem conservado. Isso incomodava esses pictorialistas, né? Então, eles pegavam objetivas sem tratamento, pegavam lentes mais simples, sei lá o que eles faziam para piorar a qualidade da objetiva. Esse aqui é um outro fotógrafo americano, também namorou com o Photo Secession,
mas não dá para dizer que ele é do movimento Photo Secession, que é o Walker Evans. Aí também já é década de 10, 20. E é um cara que fotografou muito arquitetura vernacular americana. E tem muito, vocês vão ver, tem muito essa brincadeira de justaposição e essa conversa, né? Quer dizer, publicidade com arquitetura. E sempre tem um discurso visual forte, tem umas coisas curiosas, que é muito curioso, eu acho, essa foto. Isso aqui remete muito ao desenho da arquitetura, né? Eu olho essa foto e vejo essa relação direta. É sempre uma justaposição, mas uma coisa comentando a outra. Aqui, de novo, a justaposição, um pouco num outro sentido, né? Um pouco a cidade e a eletricidade sendo gerada para a cidade, né? Tem muito essa coisa da arquitetura e o texto e a publicidade o tempo todo no trabalho dele. Ele, em um determinado momento, o Walker Evans ele começa com um trabalho mais tradicional de fotografia de arquitetura, porque ele conhecia um arquiteto, sei lá o quê. Mas, em um determinado momento, ele é contratado pelo governo americano, depois do crack da Bolsa, depois da década de 30, que os Estados Unidos está estraçalhado, e o interior, as pequenas cidades. O governo americano, do Roosevelt, contrata um grupo de fotógrafos para fotografar todo o interior e as pequenas cidades, para mostrar a situação e para mostrar o que eles estavam fazendo. Um pouco de propaganda, eu não entendo muito bem exatamente o que é esse programa. E não tinha ideia do monumento, era sempre arquitetura vernacular, né? E uma justaposição. É um pouco banal para a gente ver isso, né? Mas naquele momento, você fotografar uma coisa, essa coisa, o cara vai lá, faz uma escada, coisa que todo mundo via na rua, mas que não tinha valor nenhum. Quer dizer, você virar a câmera e apontar tem um grande significado e é uma grande novidade. É porque para a gente é muito banal isso hoje. Aqueles primeiros fotógrafos que começam a viajar, aquelas fotos que eu mostrei das fotos de viagem, né? E que tem todo o colecionismo europeu, né? Que tem os habitantes exóticos. Isso era a época da chapa úmida. A emulsão sensível à luz tinha que ser preparada, a chapa para se fotografar tinha que ser preparada na hora. Por isso, o cara, para fotografar, ele precisava levar ao laboratório dele. Então, ele via lá o que ele ia fotografar, ele pegava o pedaço de vidro, emulsionava no escuro, botava dentro da câmera no escuro, ia lá, fazia a foto, voltava para o laboratório, e ele tinha uma carroça, que era um laboratório, para ele poder revelar. É o período da chapa úmida, que depois, já no final do século XIX, já se começaram a se trabalhar com chapa seca. Você podia produzir ela no teu estúdio, produzia chapas. E era sempre, quer dizer, não havia indústria, tá certo? Cada um fazia o seu. Câmeras não, você comprava lá de tal fabricante, o tal objetivo, os aparatos sim. Mas produzir a chapa era uma coisa artesanal e cada um fazia o seu, né? Mas depois disso, quer dizer, no final do século XIX, você já tem as emulsões secas e que você preparava, secava tal, e colocava numa caixinha vedada à luz e levava para fotografar. A fotografia portátil, que foi o George Eastman quem lançou o primeiro equipamento portátil, que é a Kodak, que era uma câmera 6x9 e tinha
aquele equipamento que a campanha publicitária tinha aquele slogan, você aperta o botão, nós fazemos o resto, coisa que foi uma campanha publicitária que recentemente não, já fazem bem uns 20 ou 30 anos, que fizeram para uma dessas câmeras LOV, câmeras mais recentes, de câmeras automáticas e de fáceis manuseios. Essa campanha é uma campanha copiada do começo do século XX. Eu acho que é 1999 que ele lança esse equipamento. É uma câmera que fazia foto 6x9. Você comprava a câmera, ela vinha com um rolo dentro, que acho que com 100 fotografias. E você tirava 100 fotografias, levava na loja, o cara te dava, depois de um tempo, ele te dava as fotos reveladas e uma outra câmera carregada com outro filme. Né? Isso é o principal evento que surgiu a fotografia portátil. Mas, nessa passagem ainda, isso era uma coisa para amador. Os fotógrafos profissionais ainda usavam um aparato mais razoável, como até hoje, enfim. Por exemplo, o Walker Evans, o Stiglitz, eu não sei direito. Eles trabalham com câmeras de caixa, com chapas, não era um equipamento portátil. Isso aqui já é um outro fotógrafo, é o Paul Strand, mostrando um pouco em contraste com aquela ideia do Walker Evans, da arquitetura vernacular. Já é outra coisa que acontecia ao mesmo tempo, que é esse grande fascínio pela cidade, pela máquina, o fascínio que a arquitetura moderna teve pela indústria, né? E pela a pequenez do homem frente à cidade e a indústria e a máquina. E aqui essas duas fotos que mostram um pouco a relação entre essas duas correntes da fotografia. Essa foto é do Walker Evans. Tem lá a sua arquitetura vernacular, de novo a justaposição com um automóvel que é o Ford T, que nessa época já estava fora de produção, quer dizer, o antigo, a arquitetura antiga e o automóvel antigo. E aqui a fotografia moderna, do edifício moderno, com, de novo, uma justaposição com o carro moderno. E um pouco o ponto de vista também fala da mesma coisa, essa vista frontal construída e essa vista aqui super perspectivada, né, que tem uma coisa de modernidade, de movimento. Né? Então, acho que nesse momento, claramente, essas duas formas de se fotografar a arquitetura se diferenciam. Né? Na arquitetura moderna, você está falando de outra coisa, está falando de espaço, é uma coisa mais abstrata. O papel do fotógrafo é mais abstrato. Quer dizer, obviamente que não tem sentido num espaço desse o cara vir aqui e fotografar a textura do concreto como quem fotografa um detalhe de uma balaustrada, ou, sei lá, né? Então, junto com a arquitetura moderna, dentro do aparato da arquitetura moderna, surge a mídia toda de arquitetura. Quer dizer, uma parte da mídia já existia, mas surgem muitas novas revistas e livros, tal, falando do assunto, que tinha uma militância no sentido de convencer as pessoas de que a arquitetura era essa, mas tinha uma coisa didática, de mostrar o que eu devo ver na arquitetura. Qual que é a beleza dessa arquitetura? Então, as revistas de arquitetura, que tem um papel meio militante, não só de mostrar arquitetura, mas de falar bem dessa arquitetura e de ensinar a ver essa arquitetura, elas constroem uma narrativa sobre o edifício arquitetônico e usando texto, desenho e fotografia. E cabe ao fotógrafo construir a sua narrativa particular, a sua visão, seu passeio pelo edifício para tentar mostrar do que se trata essa arquitetura. E acho talvez o fotógrafo mais importante
na difusão da arquitetura americana é o Ezra Stoller. E o Ezra Stoller é um cara que entende perfeitamente essa ideia de que a arquitetura, a vivência da arquitetura não é substituível pela imagem dela. Quer dizer, se você quiser conhecer a arquitetura, pega o seu corpinho e vai lá. Porque não é possível você querer olhar numa revista, ou numa descrição, ou num livro, você saber do que se trata. O texto, o desenho, a fotografia é um certo arremedo, é uma construção que te dá alguma ideia do que pode... É uma leitura particular daquela arquitetura. Tá? A arquitetura não pode ser substituída pela sua imagem. A arquitetura tem o cheiro, tem a vivência, tem a atmosfera, tem uma série de coisas na arquitetura que não podem ser substituídas pela sua imagem. Isso o Ezra Stoller percebia muito bem, e qualquer fotógrafo precisa perceber isso para ter o mínimo de chance de fazer alguma coisa interessante. Então ele entendeu isso muito bem, e ele se colocou nessa posição de que eu vou construir uma imagem, não vou registrar a arquitetura. Isso aqui é um pouco... A fotografia de arquitetura sempre foi muito técnica, só para vocês verem um pouquinho o aparato, né? A câmera. Era uma fotografia muito lenta, o equipamento pesado, por isso ela é muito construída. Quer dizer, obviamente que depois existem muitos outros momentos da fotografia, mas nesse momento é uma fotografia super construída, quase sem nenhum... É o oposto do Cartier-Bresson, do momento, do instante decisivo, né? É o instante completamente construído. Esse momento, essa fotografia, esse momento de lusco-fusco, quando você tem que é uma coisa que foi super explorada por esses fotógrafos, e muito em função da arquitetura americana, que era super transparente, muito vidro, muitos espaços abertos, muito você olhar além, né? Eles começam a perceber que se você fotografa um edifício desse de dia, o interior é um total breu, é uma mancha escura. Se você fotografar à noite, o exterior é o total breu. Esse momento da passagem da manhã, do dia para a noite, quando as luzes se equilibram, é um momento especial e muito explorado pelos fotógrafos de arquitetura americana. Que é muito interessante essa foto, porque eu já vi muitas fotos desse edifício, que é do Johnson Walks, do Frank Lloyd Wright, que eu estive lá, que é emocionante. E ele fez uma coisa muito pouco usual. Ele fotografou completamente contra o sol. O sol está aqui, ó. Ele escondeu o sol com o edifício, para escancarar essa ideia da transparência, né? Isso também é do Stoller. Mas sempre tem essa coisa da superconstrução, né? Esse cara está lá parado para a foto. Até porque ele não está andando. Com certeza o Stoller colocou ele lá. Pensando tecnicamente, para ele conseguir tudo no foco daqui até ali, com câmera de grande formato, ele precisaria fechar muito o diafragma, o que deve ter dado um tempo de exposição de meio segundo, 1 segundo, 2 segundos, enfim, já não o suficiente para a pessoa poder passar e registrar a imagem direita. Então ele botou uma pessoa parada lá. Ainda o Stoller, tem quem se interessar, o Stoller tem uma série de livros muito bonitinhos, ele fez uns livrinhos assim, pequenininhos, sobre o edifício, 100, 150, 200 fotos só de um edifício. Tem uma meia dúzia, tem do terminal TWA e tem do Seagram Building, do Mies van der Rohe, que é lindo o livro. E essa foto que eu acho incrível, essa foto que é a foto do Seagram Building, mas que ela no Seagram Building aqui é uma saída de ar-condicionado, né? E uma esquadria. Tem uma brincadeira com o desenho da malha de Nova York. Esse é o Júlio Schumann. É o Júlio Schumann com o Richard Neutra. O Júlio Schumann é um fotógrafo da Califórnia, que sequer era
arquiteto, não era arquiteto, também não era... O Ezra Stoller era arquiteto. O Schumann, ele não era arquiteto, ele não era fotógrafo, nem arquiteto. Mas, num determinado momento, ele fotografou um projeto do Richard Neutra por conta própria, conseguiu entrar lá, conseguiu autorização, fez as fotos e levou para o Neutra. E o Neutra olhou, gostou muito. O Neutra acho que era muito vaidoso, né? E muito assim, meio autoritário, tá? Ele tinha um problema com fotógrafos. E ele viu ali no Schumann uma pessoa começando, interessante, e ele meio adotou o Schumann. E ele fotografou tudo do Neutra e introduziu o Neutra na fotografia e nessa arquitetura californiana. Então, e ele tem assim uma atuação muito mais localizada do que o Stoller, né? Ele botou a dona da casa aqui, porque a luz da piscina estava dando uma especular na objetiva, então ele botou a dona da casa deitada ali para segurar a luz. Então ele fotografa essa arquitetura residencial californiana, sempre com pessoas, em geral, ou quase sempre os proprietários daquela casa que ele está fotografando, e tudo meio pousado, tudo meio construído. Cores dessa época era uma coisa um pouco falsa, não tinha muito nuance, né? Então elas ficavam super saturadas. Claro que aqui é uma reprodução, é difícil de ver, mas o colorido sempre tem uma coisa meio, parece colorizado, porque antes da foto colorida tem a foto colorizada, né? E a fotografia do Schumann não só é toda meio pousada, como ela é toda construída. A imagem é toda construída, quer dizer, tem os objetos que ele coloca, as crianças, os objetos estão meio jogados aí. Mas, obviamente, que ele deve ter demorado uns 40 minutos para jogar os objetos. E não só ela é toda construída, as pessoas, os objetos, como a luz. A foto é toda iluminada, tá vendo? Tem uma luz em primeiro plano, tem uma luz lá atrás, tem uma luz que ilumina a fachada. É uma coisa da fotografia americana que não tem muito na fotografia europeia, que é uma... A fotografia europeia tem mais essa coisa a luz, que é uma coisa que eu fotografo assim. A arquitetura tem uma luz. O projeto de arquitetura tem um projeto de iluminação. A fotografia americana, em determinado momento, ela baniu essa ideia. Ele é a maior produção de objetos, de pessoas, de iluminação. Isso aqui não é a iluminação do lugar. As cenas do Schumann eram totalmente iluminadas, com luz artificial que ele levava. Aqui de novo, ó, tem um foquinho de luz. Não existia, a luz era um pouco tosca, então você tinha só refletores meio duros, faziam uma luz bem marcada, dura. Então você vê, tem um ponto iluminando aqui, tá vendo? A luz é dura. Essa falta de constrangimento em mentir, em construir, que para mim, no primeiro momento, foi um choque. Aquele lote americano sem graça, aquele gramado sem graça quadrado com a casa no meio, ele achava que aqui não dá boa foto. Então, para fazer essa foto, ele mostra aqui como ele faz. Ele bota o tripé com as folhinhas penduradas, embaixo ele bota uns vasinhos, e ele ensina isso no livro com uma cara de pau, né? Uma coisa bem americana. Se eu fizesse isso, eu não contaria para ninguém, tá certo? Aqui de novo, ele está falando sobre fotografia corporativa, não sei o quê, e ele dá esse exemplo, essa foto, que ele foi contratado pelo banco para fotografar. Então ele está falando sobre o uso da grande angular. Como que ele usou a grande angular para mostrar que o banco cliente dele era muito mais poderoso do que o concorrente que estava na esquina, na outra esquina. Ele usou a grande angular para mostrar, para enaltecer Ele fala isso no texto. E aqui mais um efeito também, que ele usava muito, também com uma das formas de manipulação. Está vendo? É a mesma imagem, o mesmo horário. Só que isso aqui ele fez com filme infravermelho. Isso aqui, esse filme, ele não registra a luz. Ele registra a radiação infravermelha.
Então tende ao céu ficar preto, o azul fica preto, a vegetação fica branca, e dá essa coisa meio fantástica. Ele usava muito. E daí, como eu falei, houve uma descoberta do Julius Schumann, em geral, e a Taschen redescobriu. E ele, como ele foi ele não é um cara que nem o Ezra Stoller, que fotografou Frank Lloyd Wright e toda a fotografia americana, corporativa, Skidmore e Mies van der Rohe. Ele fotografou ali na Califórnia, e os principais clientes dele eram revistas locais. Então tinha muita coisa no acervo dele que nunca ninguém tinha visto, que saiu em 1952, uma matéria numa revista da Califórnia ali, um determinado projeto. Daí a Taschen descobriu isso, foi lá no acervo dele, encontrou coisas incríveis e lançou, tem 2 desses volumes, desse Modernism Rediscovered. São projetos que muito pouca gente conhecia e que tinha lá no acervo do Schumann. Aqui, você vê o topo das montanhas, que está mais escurinho, até o topo da chaminé, também tem um degradezinho. É porque ele queimou no laboratório. Essa parte da foto, ela tenderia a ficar o céu meio branco, como está naquela foto que eu mostrei, que o céu juntou a nuvem. Então ele queima no laboratório. Você bota o negativo lá em cima, a foto lá embaixo e expõe a luz. Mas você pode de repente dar 20 segundos na foto, mas esse céu está muito claro, então você dá 50 segundos nele, para ele ficar mais escuro. Mas se você bota um treco, se você tenta desenhar perfeito para queimar só o céu, não dá certo. Vai ficar uma linha. Então, você faz queimando e você... por exemplo, você está com o ampliador ali, a foto está aqui, você pega um treco assim, qualquer, e você expõe 50 segundos, você fica meio mexendo. Você fica meio mexendo para não dar bandeira dessa linha. Você não dá a bandeira da linha, mas você deixa a parte escura um pouquinho mais escura e a parte clara um pouquinho mais clara. Dá para ver lá, né? E em 1943, 42, veio o Kidder Smith e o Philip Goldwyn, comissionados pelo MoMA de Nova York, para montar uma exposição, fazer uma exposição sobre a arquitetura brasileira. E essa exposição e esse livro, que é o Brasil Builds, vocês devem ter ouvido falar, foi um momento fundamental para a arquitetura brasileira. Foi a primeira vez que a arquitetura brasileira foi vista fora do Brasil. Mas aí eles vêm e fotografam a arquitetura colonial e a arquitetura moderna brasileira e montam essa exposição e fazem esse livro. Aí, Matosinhos, né, as Congonhas do Campo, eles passaram um mês e fotografaram 300 milhões de coisas. Então, quer dizer, tem uma coisa de que ele chega com o tempo do jeito que está e com a situação de luz que tiver, e que não é muito... Depois eu fui conhecer o trabalho do Kidder Smith, e o trabalho dele é meio contrário disso. Ele superconstrói, ele é capaz de ficar uma semana esperando para fazer uma foto. Mas não foi o que foi possível fazer nessa viagem, né? Essa foto é clássica do MEC. Está vendo o selinho da Corbis? Corbis era um banco de imagens que era do... Quem montou a Corbis foi o Bill Gates, eu não sei se ainda é dele. Mas é o maior banco de imagens do mundo e comprou a coleção do Kidder Smith. Então todas as fotos do Brasil Build são dele. Essa é a casa do Niemeyer, não sei aonde, né? Primeira casa do Niemeyer, sede Sapiente, aí aqui pertinho, perto da Consolação, né? Rino Leve. Salvador. O que ele faz, ele conta também uma história da arquitetura, da humanidade, através da fotografia. E ele começa a primeira foto, que é de uma pirâmide. Quer dizer, é um mestre assim, de trabalhar com o claro escuro, né? Se representar só com tons de cinza. Você vê que isso aqui é tudo
é tudo branco, sei lá, né? Mas você vê que como ele trabalha, né? As tonalidades. A arquitetura brasileira agradece muito a existência. E depois, foi tanto sucesso que depois a mesma dupla foi comissionada de novo pelo MoMA para fotografar. Tem Italy Builds, Sweden Builds, Switzerland Builds. Eu sei desses três, não sei se tem... Eu vi o Italy Builds, tem muita coisa do Nervi. Que foi meio no sucesso do Brasil Builds, em cima do sucesso do Brasil Builds. Acabou, por enquanto.